volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com um dos colaboradores do secretário especial do Sínodo, escritor, professor, o Frei Antônio Moser. Bom, Frei, a gente estava no outro bloco discutindo as quatro grandes questões que foram aí discutidas no Sínodo, baseados naquele VT do primeiro bloco que a gente colocou aqui. Agora vamos, faltando aqui a terceira parte, vamos lá. Ajudar os pais a se comunicarem com os filhos, especialmente em meio aí à obsessão com a tecnologia, né? Porque a tecnologia é presente no meio de nós, é necessário, né? Porque não tem como, né, viver sem a tecnologia, ela está em todos, né? Mas tem que ter um controle em relação a isso, né? Veja bem, a preocupação com os filhos já começa por aí. A abertura para a vida, a acolhida para a vida. Tem uns que têm obsessão de ter filho. Então, se for estéril, por hipótese, recorre à reprodução assistida. Evidentemente que o Sínodo vai dizer, não, espera aí, reprodução assistida é para animal, não é para ser humano, não. Dar assistência ao casal, sim, mas não substituir. Agora, essa, digamos assim, relação pais e filhos, claro que mudou, mas você percebe, todas as vezes que está por aí, não é, num restaurante, coisa que vale, muitas vezes o casal falando, não é, pelo iPhone, você já viu isso, né? Ou nem conversando assim, mais, nem né? conversando mais. Fica um de assim, frente pro outro no celular. Claro. Agora, o que mais se insistiu em relação aos filhos é essa acolhida. E aí entrou, inclusive, uma questão meio espinhosa. Como é que os pais, ao descobrirem que um filho, uma filha tem uma tendência homossexual, como é que vão proceder? Claro, a resposta foi, é meu filho, é minha filha, vamos tratá-los como filhos e filhas, não é? Claro que vai ter diálogo, vai tentar esclarecer, mas só para perceber a vontade de integrar. A palavra-chave, segundo Dom Bruno, desse sínodo foi integrar. Integrar a família, integrar a sociedade, integrar as múltiplas compreensões existentes dentro de uma mesma fé e dentro de uma mesma igreja, mas integrar para enriquecer. Então, no caso aí, por exemplo, da tecnologia, não é? Claro que você não vai boicotar, mas você vai ter que mostrar que a tecnologia não resolve tudo, que, pelo contrário, você tem que saber utilizar para que ela ajude as relações humanas e não complique. Além disso, né, da questão da tecnologia, que existe também aquela questão das interferências externas, né? Já que estamos falando dos filhos, né? Nós sabemos que a dificuldade existe, né? Aqui eu estou falando aqui como muitos casais, né? A gente sabe que existe o relacionamento com avós, existe o relacionamento com os parentes, amigos, a sociedade aí como um todo, né? Como é que a gente vai viver com isso, com o seu filho, vivendo essas interferências externas? Isso foi discutido também? Bom, no tocante às interferências externas, nós vivemos num mundo em que você continuamente é bombardeado por ideias diferentes, por pessoas diferentes ou ideologias diferentes. Então, o importante é ajudar essa criança a saber se colocar, a saber fazer as suas escolhas, a pouco ir formando a sua consciência. E, no nosso caso, uma consciência à luz da fé, não é? Iluminada pelo Evangelho. Ora, a interferência de um avô, de uma avó, é muito positiva. Se o avô souber ser avô e não quiser substituir o pai ou a mãe, a avó substituir a mãe. Mas o mundo do trabalho muitas vezes exige que a mãe trabalhe, o pai trabalhe e, portanto, a criança fica ou na creche ou com o avô. Quer dizer, há múltiplas interferências. É saber a gente conjugar essas interferências, mas não deixar dominar. O avô não pode dominar, a avó não pode dominar. Agora, a figura do avô, da avó, foi uma figura muito exaltada, dentro do contexto de uma sociedade tão complexa quanto a nossa, com transportes, com atrasos de todo tipo, dificuldades de a família se encontrar. Aí a importância do encontro da família. Por exemplo, na celebração de um matrimônio, na celebração de um aniversário, aniversário de casamento, aniversário da criança. Tudo isso vai relativizar a influência externa, não vai absolutizar e vai permitir que essa influência ela também seja positiva. Ok, vocês, no VT também se falou sobre famílias destruídas. O que vocês entenderam como famílias destruídas?
Olha, a linguagem mais comum foram famílias fragilizadas. Ok. A gente evitou essas palavras que depreciam. Sim. Quer dizer, a vida, ela comporta muitas surpresas. Então, famílias fragilizadas, seja que o casal não está mais se entendendo, seja que se separou, e aí você tem os que se separaram por razões mais do que justas. Já São Paulo já sabia que há situações em que não é mais possível continuar junto. Não é? Agora, a questão que se coloca são os que contraem uma segunda união. Não é? E essa segunda união é estável ou não é estável? E aí começa. E logo no começo a gente percebeu uma certa tensão que o Papa detectou e no final, uma das poucas intervenções dele foi nesse sentido, olha, tem gente aqui que parece estar sentada no trono de Moisés para ditar normas que não correspondem ao Evangelho, não é? Não vamos agora jogar pedras, não vamos julgar, nós estamos aqui para acolher, para ajudar essas famílias fragilizadas. Então, no caso, por exemplo, dos recasados, não é que abriu geral, agora valeu tudo. Não é bem assim. É você saber analisar a história, o que precedeu, o que está ocorrendo nesse momento, até que ponto essas pessoas querem realmente estar na igreja, caminhar com a igreja. E aí, o grande, vamos dizer assim, inspirador foi o Papa João Paulo II, que falou absolutamente tudo nessa linha. Eu exorto os pastores, a todos os fiéis, que acolham essas pessoas, não é, com misericórdia, que acolham, fazendo com que elas não se sintam excluídas, e o Papa, agora Francisco, usou, não estão excomungadas, não sejam excluídas, mas que participem da vida da igreja. Só que depois veio um documento, não é, uns 10 anos depois da encíclica Familiares Consórcio, veio um documento que começou a criar barreiras. Não pode ser padrinho, não pode ser coroinha, não pode fazer leitura, no caso da segunda união. E agora a gente diz, não, vamos lá devagar. Se essas pessoas têm uma história, uma trajetória, elas realmente estão comprometidas, vamos escutar a sua história, vamos ajudá-las a discernir e dar um passo para a frente. Traduzindo, não é questão pode, não pode. A questão é acompanhar e ajudar essas pessoas a evoluírem e não ficarem desesperadas na sua condição que estão, de separados, de recasados ou, eventualmente, abandonados com filhos. Que não podem isso, que não pode receber a comunhão. Essa não é a igreja do Papa Francisco, nem a igreja do Sínodo, a igreja do não pode. A nossa igreja é a igreja do sim, mas é o sim de Maria. Por isso que ele fala que ele quer uma questão que vai além. Vai além. É o sim de Maria. Quem diz sim a Deus, ao reino de Deus, não é? Vai, evidentemente, dizer não a tantos comportamentos, a tantas atitudes. Agora, o importante é que apareça essa face alegre da igreja, aquilo, né, que nós lemos no Evangelho de São Lucas, glória a Deus nas alturas, paz na terra, a todas as pessoas de boa vontade, ou seja, a alegria de poder ser irmão e irmã de toda criatura, irmão e irmã de todos os povos. E aí no sínodo tinha gente de todos os países do mundo, impressionante realmente, até o patriarca de Moscou apareceu lá, não é? Então, mas uma riqueza muito grande. Agora, nessa diversidade, a comunhão na fé. Então, esse sínodo não é doutrinário, é um sínodo pastoral. Como o Concílio Vaticano II, pastoral significa vamos andar, caminhar, e uma palavra-chave exatamente essa, ajudar as pessoas a caminhar para a frente. Quem tem pernas longas dá passos longos, grandes, quem tem pernas curtas dá passo curto, mas todo mundo tem que caminhar. Esse é o segredo da história da salvação. E a caminhada também da igreja vai atravessando como que pontos difíceis na sua caminhada, mas o importante é que não pare no caminho. Bom, Frei, há uma crise que atinge todas as instituições. Essa crise pode ser sinal também de crescimento e profundo discernimento sobre a qualidade das nossas relações familiares e sociais. Sem dúvida nenhuma. Crise, a própria palavra grega já sugere, krinein, é discernir, é aproveitar a ocasião, não é, para uma nova realidade que vai se configurando. E não adianta você querer manter
por exemplo, o passado. Nós não devemos viver do passado, nós devemos conhecer, absorver o passado, mas devemos ter os olhos e os braços abertos para o futuro, que devemos ajudar a criar um futuro melhor. Então, nesse sentido, é que nós não podemos deixar de perceber essa importância da crise de hoje. Temos que repensar nossa economia. Que economia é essa? Em que se joga fora mais alimentos do que se consome. Desperdício, a sociedade desperdício. Sim, verdade. Como é que, se você entende uma economia que investe mais em armamentos e mais diversos, digamos assim, armamentos mais sofisticados possíveis, do que investe naquilo que é mais básico? Quer dizer, repensar a economia, repensar a política. Que política é essa? O sínodo, me desculpe aí os que vão me ouvir, os católicos apostólicos romanos, esse sínodo foi democrático. As proposições todas foram debatidas e até o texto final deu abertura para que alguém, se quisesse se pronunciar, se pronunciasse. E depois foi votada proposição por proposição. Ganhou a maioria. E num caso, aí no caso dos recasados, foi por um voto. Mas o Papa falou, bom, o Espírito Santo está entre nós. E provavelmente nem vai escrever mais um documento, vai ser esse mesmo. A igreja não quer impor, ela quer abrir caminhos, convidar, vamos juntos, vamos pensar para frente, não vamos viver do passado, mas vamos construir uma nova realidade. Na verdade, resumindo tudo isso aí, qual é o problema a fundo aí das famílias que o senhor pôde presenciar? É muito complexo. O mundo de hoje é complexo, tudo é complexo, o transporte é complexo, a economia é complexa, quer dizer, tudo é muito complexo. Eu, por exemplo, sou diretor de uma empresa, né, da editora Voz. É complexo. Aqui uma televisão como essa não é uma televisão, é um complexo, né, de comunicação. Então, tudo isso, a complexidade é uma palavra-chave. Por isso, também, as relações humanas elas se tornam mais difíceis. Por quê? Porque antes era, por exemplo, eu sou 13º de uma família, né? E aí os irmãos mais velhos já eram casados quando eu era criança ainda. Aí havia um desentendimento aí com um irmão, uma cunhada. O velho Moser chegava lá e dizia, para com isso aí, acabou. Hoje não tem mais como. Não, eu diria faz parte. Por quê? Porque a mulher se coloca de uma maneira diferente, o homem vai se colocar de uma maneira diferente, a maneira de trabalhar já não é o filho vai ficar junto do pai e da mãe, o filho vai procurar fazer a sua vida. Muitas tensões vão se armando, mas por outro lado também quantas oportunidades de crescimento. E isso que eu acho que esse sínodo, ele contribuiu muito para que a igreja não seja pessimista, derrotista, não tem mais solução. Tem, todos os problemas têm solução. Você precisa de lideranças, como nós temos agora na igreja, uma das poucas lideranças do mundo atual, né, chama-se Papa Francisco, ele tem uma liderança, mas não é porque ele queira se impor ou erga a voz, que ele nem tem voz, não é? É a personalidade, é a maneira de ser, e aquilo fascina. Guardem os nossos telespectadores essa palavra. Nós devemos fascinar as pessoas, os jovens, por alguma causa, os casais. Então, a sociedade será diferente, o mundo será diferente. E dentro daquele contexto de tanta diversidade aí presente no sínodo, a gente via a diversidade do mundo. Mas esse mundo é tão pequeno, a Terra é tão pequena, não é? Que todos juntos deveremos trabalhar para que aqui volte a ser um jardim onde a gente tenha alegria de viver. Esse é o Programação Nacional que vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.